o significado do seu nome? Você sabe? Quantas memórias existem por trás do nome pelo qual você atende? Seja pela etimologia ou pela origem da palavra, qual que é o significado do seu nome? Andréia é meu nome, que significa coragem. Eu soube disso por volta dos 18 anos, um amigo meu me contou, e desde então eu venho tentando fazer jus ao adjetivo que eu carrego no meu nome. Eu cresci em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de habitantes, um município marcado por desacontecimentos. E quando eu falo desacontecimentos, eu quero dizer fatos que não interessam à mídia. Um município que é marcado pelo descaso público, um município de pessoas que sofrem, choram e precisam de justiça. Então, desde o nascimento, desde onde eu me construo, ali nasce uma Andréia ancorada em coragem e em justiça. Eu fazia muitos trajetos com os meus pais para vários lugares, vários bairros, vários cantinhos, um não lugar, ou seja, o lugar que necessita de justiça. Então, acho que ser uma mulher negra no Brasil já é sinônimo de coragem e de justiça. Ser uma mulher negra, ou seja, uma semente de uma rosa que nasceu no asfalto, como dizia Marielle Franco, sempre presente, é sinônimo de coragem e justiça. Então, pensando nos valores que guiam a minha jornada, que guiam as nossas jornadas aqui, profissionais, pessoais, eu queria falar hoje sobre justiça climática, pois justiça é um valor que guia a minha vida, que guia a minha jornada. Se você nunca ouviu falar nesse conceito, não tem problema, eu sou uma pessoa assumidamente monotemática e eu quero falar sobre isso hoje. Justiça climática na agenda do clima é muito mais do que um conceito, e aqui eu quero pedir licença para explicar a origem desse conceito e como é que ele se transforma e como é que ele traz a gente aqui, nesse lugar hoje. Quando eu entrei na agenda climática, muito mais do que uma agenda de ciência e números, ficou uma inquietude muito forte de que existia uma necessidade de me ancorar em justiça para falar de clima. Ou seja, porque mais do que um assunto de ciência e números, é uma agenda que interessa a população. Então, pensar no retrato populacional do Brasil, 203 milhões de habitantes no Brasil, como que a gente fala de clima sob uma perspectiva da geopolítica estrutural e um tema de economia. Então, esse olhar para o clima, para além de ciência em números e dados, mas sim em pessoas e pessoas que sofrem e precisam de justiça, foi a missão que me foi dada. E para além do profissional, foi uma missão de vida. Então, pensar em justiça climática, primeiro a gente precisa dar um passo atrás para entender de onde nasce esse conceito. Ele é um desdobramento do conceito de justiça ambiental, que nasce nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, no condado de Warren, onde pessoas estavam sofrendo racismo ambiental. E aí eu peço licença para citar o Robert Bullard, um teórico norte-americano, negro, que diz que é toda prática política ou diretiva que influencia intencionalmente ou não comunidades negras, ou seja, existe um projeto de poder que afeta comunidades e permite que alocações de resíduos tóxicos sejam aliadas onde elas moram. E pensar que existe um projeto de poder, e esse conceito nasce na década de 80, como pode pessoas sofrendo injustiça ambiental a partir de uma autorização do Estado? E quem eram essas pessoas? Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas imigrantes sofrendo com a alocação de resíduos tóxicos. Então, anos depois, como desdobramento desse conceito de justiça ambiental, nasce a justiça climática, que vai dizer para a gente que os impactos da crise do clima, ou seja, da mudança do clima, da emergência climática que a gente vive hoje, não são democráticos, não são proporcionais. Existe um desbalanceio muito forte entre quem emite e quem sofre. E essas pessoas têm nome: pessoas negras, pessoas pobres, pessoas faveladas, pessoas indígenas, pessoas marginalizadas, pessoas que precisam de justiça climática. E aí a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: quem precisa de justiça climática no Brasil hoje? Quem precisa de justiça climática no Brasil? Quando a gente olha para os dados globais, e aqui a gente está falando de uma crise global com impactos locais, é preciso sempre lembrar uma estatística que acho um tanto quanto absurda, mas 10%
dos mais ricos nos Estados Unidos são responsáveis por 40% da poluição global. Mais uma vez, a balança e a conta da matemática não fecha. E quando a gente olha para o Brasil, o nosso contexto nacional, é preciso a gente olhar também para o conceito de racismo. E aí eu quero trazer aqui uma pesquisa muito recente que saiu pela ActionAid Brasil e o Instituto Peregrun, que diz que gênero, raça e etnia são um principal fator gerador de desigualdades no Brasil. E isso me faz ousar dizer aqui que a crise climática é uma crise de desigualdade. Não dá para a gente dissociar uma da outra. Então, pensando nisso, nessa dissociação, nesse equilíbrio e também nessa associação, queria pensar com vocês hoje aqui quão longe a gente foi nas zonas de sacrifício. E quando eu falo zonas de sacrifício, eu falo zonas de risco, de pessoas ameaçadas, de pessoas que, ao saírem das suas casas, precisam se cuidar porque existe um risco iminente de morte. Então, pensar num Brasil fundado na colonização, pensar num Brasil desigual, pensar num Brasil que até hoje vive as marcas da escravização, as marcas de um tempo histórico que perduram na agenda climática. Então, a agenda climática, mais uma vez, não é sobre temperatura, não é sobre apenas meio ambiente, é de desenvolvimento, é de futuro e é, sobretudo, de igualdade. Então, eu queria fazer mais algumas associações e reflexões, pensando quando a gente olha num cenário global, o Brasil é a 8ª nação mais desigual do mundo. O 8º país, segundo a ONU, mais desigual do mundo, corroborando mais uma vez que é uma crise de desigualdade. Mas quando a gente olha para contextos locais, e aí vamos olhar quantos Brasis existem dentro do nosso Brasil, quantos fins de mundo a gente vive num fim de mundo e no caos chamado Brasil. A gente tem uma favela no Rio de Janeiro chamada Rio das Pedras, que é uma favela que alaga sem chover. Como assim? Ou seja, as marés e a própria arquitetura e infraestrutura da cidade, daquela região, daquela favela, permite que ela seja alagada e a população favelada sofre. A gente tem aqui, muito perto, o Quilombo Calunga, o primeiro e grande quilombo do Brasil há mais de 3 séculos, lutando para a manutenção da cultura e também para a manutenção da terra. E como as injustiças ambientais e climáticas ameaçam aquele quilombo, aquela população. Não precisa ir para muito longe também, vamos olhar para o Nordeste. Recife, 16ª cidade mais ameaçada pela crise climática, segundo o IPCC, no mundo. E notícias cada vez mais recorrentes mostrando o quanto aquele estado, aquele lugar, aquela capital, precisa de justiça climática. Então, para onde a gente está indo? Para onde a gente está caminhando, pensando numa agenda de justiça, de equidade e contra as zonas de sacrifício? Tenho algumas recomendações e alguns caminhos, e pensando o quanto essa agenda global não se resolve sozinha, mas sim com esforços das subnacionais e locais, é bom olhar para políticas públicas, né? Porque sem política pública, a crise climática não se resolve. Mas para pensar em política pública, a gente precisa entender os contextos geográficos e a geografia racial de cada lugar. Pensar em política pública não é generalizar uma norma que deu certo no norte global para aplicar aqui. Porque isso não vai dar certo, a gente não tem recurso, e não é questão só de recurso, existe uma questão de manutenção do recurso. Então, olhar as geografias de cada região do Brasil, de cada bioma, entender quais são as especificidades que tornam essa população mais vulnerabilizada à crise climática. Quais são as especificidades que a gente precisa colocar na mesa antes de formular uma política pública. E entender também que, se sem política pública a crise climática não se resolve, como é que a gente estrutura baseado em justiça, equidade e igualdade? Segundo, qual o papel do setor privado na resolução das injustiças climáticas? Pensar que o setor privado, aliado ao poder público e aliado ao terceiro setor, a gente precisa tomar esforços, porque também sem recurso não há justiça climática, o quanto esse alinhamento com os direitos humanos e também com os tetos ecológicos, pensar o setor privado como parte também da solução, mas com recursos a favor da igualdade. Por fim, eu sou jornalista, acho que não tem como falar de justiça climática sem pensar em comunicação. E aqui eu queria trazer Bell Hooks, que vai dizer que a educação como prática de liberdade, ela torna a gente mais
mais claro, né, para a gente tornar as palavras além da oralidade, além da tecnicidade. Então, pensar em justiça climática e crise climática com uma linguagem e um formato que as pessoas entendam, que as pessoas se sintam parte daquele diálogo, e não apenas do problema, mas também da solução. Como que a gente comunica, quais são as palavras que a gente escolhe, quais são os verbos, quais são os dados que a gente vai transformar em novas narrativas. Então, eu sou uma jornalista comprometida com narrativas. Eu sou uma jornalista que compromete toda a sua reflexão a partir de dados baseados na oralidade. Então, a comunicação tem um poder muito grande em todo esse cenário, em todo esse tabuleiro que mostra pra gente que falar de justiça climática é falar de reparação. Falar de justiça climática é falar de segundas chances e novas oportunidades, novos caminhos para quem precisa de justiça hoje. E aí, pensando o Brasil novamente, um país de muitas desigualdades, de muitas crises que acontecem simultaneamente, não dá para a gente caminhar sem referenciar as pessoas. Então, eu queria dizer que, quando me faltarem os recursos, quando me faltarem as palavras, quando me faltar política pública, que não me falte a coragem. Que não me falte a coragem para comunicar a justiça. Que não me falte a coragem para lutar por justiça. Enquanto eu estiver aqui, quem precisa de justiça climática na comunidade vai contar comigo, vai contar com o movimento ambiental, porque a crise é uma crise que está acontecendo hoje. A gente não tem tempo. Nosso tempo já acabou. Então, eu queria caminhar para o final citando o professor intelectual Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos. No discurso de posse dele, ele repetiu o óbvio. Ele reforçou a necessidade de repetir o óbvio. Acho que no Brasil, falar de clima e falar de igualdade, a gente precisa reforçar o óbvio. Qual que é o óbvio? Pessoas negras, homens e mulheres negros, vocês existem. Vocês são valiosos para nós. Pessoas indígenas, vocês existem. Vocês são valiosos para nós. Pessoas que sofrem sem acesso à saúde, vocês existem. Vocês são valiosos para nós. Pessoas que sofrem sem acesso ao transporte, vocês existem. Vocês são valiosos para nós. Todos que tiveram seus direitos violados, vocês existem, vocês são valiosos para nós. Esse é meu compromisso com justiça climática. Vocês existem, vocês são valiosos para nós. Obrigada. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes no melhor figurante, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Estão tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Vamos passeando por aí, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes no melhor figurante, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Estão tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Obrigada. Obrigada.